Uma técnica muito boa de escrita é usar um narrador não confiável. E isto é muito interessante porque tu podes, literalmente, surpreender o leitor com tudo no livro. Mas a maior parte dos escritores que usa este método, um narrador não confiável, acaba por estragar completamente o livro deles. Ou o twist é previsível, ou não faz sentido, ou simplesmente parece forçado ou fake. E se isso acontecer, o teu leitor não se vai sentir impressionado quando chegar a essa parte do plot twist. Ele simplesmente vai ficar frustrado e vai sentir que tu o enganaste. Ou seja, vai sentir-se traído. E portanto, hoje eu vou-te mostrar como é que tu podes usar um narrador não confiável para criares uma reviravolta poderosa e sem quebrares a confiança do leitor. E eu digo isto porque mentir ao leitor é fácil. Difícil é mentir e ainda assim parecer justo. E se ainda não me conhece, o meu nome é Bruno Barreira, sou um escritor de alta fantasia e o meu objetivo aqui é ajudar todo o tipo de escritores a conseguirem finalmente publicar o livro deles. Portanto, se tu te identificas com isso, eu convido-te a subscreveres o meu canal e a comentares alguma coisa que tu queiras ver em vídeo. Mas então, vamos lá ao que realmente importa. O maior erro dos escritores é pensar que um narrador não confiável é aquele narrador que esconde informação. Mas não é. Se tu escondes uma informação até o final do livro, é completamente diferente de um narrador não confiável. Um narrador não confiável é exatamente aquele narrador que mostra tudo ao leitor. O leitor sabe, o leitor viu, só que faz com que o leitor interprete a verdade de uma maneira completamente diferente. E é aí que está a magia. Um narrador não confiável não vai mentir ao leitor, ele vai mentir a si próprio. E isto vai mudar tudo porquê? Porque ele não está a escrever nenhum truque, nenhuma mentira. Ele está sim a escrever psicologia. O narrador vai justificar, vai racionalizar, vai omitir emoções, vai interpretar mal ou mesmo distorcer memórias. E isto é incrível porque o leitor vai entrar exatamente nesse mundo. O leitor vai entrar nessa lente, vai colocar esses óculos e vai ver exatamente aquilo que o narrador quer que ele veja. E portanto, agora eu vou-te dizer quais são as 3 formas mais poderosas de usar um narrador não confiável. A primeira é o narrador que não sabe. O narrador que não sabe é aquele narrador que acredita numa versão dos factos, mas está errado. Pode ser um trauma mal processado, memórias incompletas ou até uma interpretação infantil de determinadas coisas que aconteceram. E neste exemplo, o plot twist não é exatamente uma surpresa, e sim uma reconstrução. Ou seja, o leitor, quando percebe o que aconteceu, ele volta mentalmente atrás e começa a ver cada passo do livro, começa a ver cada pista que o autor deixou. E nessa altura, o leitor vai pensar: fogo, aquilo fazia todo o sentido. As pistas estavam todas lá. Percebes como é que isto é incrível? A segunda maneira é o narrador que sabe, mas justifica. E este é um bocadinho mais perigoso, porque ele não vai mentir ao leitor. Ele sabe a verdade, vai contar tudo, mas vai manipular a mente do leitor para que ele acredite exatamente nas palavras do narrador. Isto vai ser basicamente uma manipulação moral. E o truque para conseguires fazer isto é usar muito bem as palavras de uma forma a que suavize a culpa. São palavras que basicamente distorcem a violência ou aquilo que aconteceu. E o terceiro exemplo é um narrador que está a colapsar. Basicamente, este é um narrador que é psicologicamente instável. Aqui basicamente tem de haver um equilíbrio muito bem estruturado. Tu tens de ser subtil, mas não demasiado, porque senão o plot twist vai parecer que é aleatório. Mas tu também não podes entregar tudo de mão beijada, porque senão estragas completamente esta parte do psicológico. Tens que fazer determinadas contradições subtis. O narrador às vezes diz uma coisa, mas depois muda de opinião, só que não pode ser demasiado óbvio. Tem que ser uma coisa muito bem estruturada. E agora que eu estive a falar em plot twist, tu tens uma regra de ouro com 3 coisas para tornares o teu plot twist incrível. Ao longo de toda a tua história, tu tens de criar pistas reais. Ou seja, são coisas em que o leitor, na primeira vez que estiver a ler, não vai ver, só que quando perceber o que é que aconteceu no plot twist, ele vai olhar para trás e vai pensar que fazia todo o sentido. Esta primeira é essencial. A segunda é uma motivação psicológica coerente. O plot twist tem de fazer sentido, não pode ser uma coisa aleatória. E isto vai coincidir com a primeira parte das pistas. Tu vais perceber que as pistas levam exatamente ao segundo ponto. E o segundo ponto leva exatamente ao terceiro, que são consequências emocionais. Basicamente, se o teu plot twist só está ali para fazer o leitor chorar, então de certa forma é fraco, porque acaba por ser previsível. Mas se vai redefinir tudo
tudo aquilo que nós lemos, se vai criar uma nova visão de tudo aquilo que nós tivemos a ler para trás, então fogo, é ganda plot twist. Tu até podes ter uma opinião do livro e assim que tu chegas ao plot twist, tu tens uma opinião completamente diferente porque tu vês o livro de uma maneira que nunca tinhas visto antes. Agora, como é que tu podes plantar estas pistas de uma maneira que não seja óbvio? Tu podes criar um detalhe concreto mais uma interpretação enviesada. Vamos imaginar que o leitor abre um quarto que está cheio de sangue e aquilo que o narrador usa para explicar o que aconteceu, tu acabas por interpretar que aquilo é um quarto cheio de sangue, que é um facto, tu sabes que aquilo é um quarto cheio de sangue e tu interpretas enviesadamente que foi um acidente. Portanto, tu tens a interpretação enviesada. Ou seja, o narrador não escondeu nada, ele simplesmente podia ter uma falta de memória relativamente àquele incidente ou simplesmente criou uma lente e o leitor acaba por entrar nessa lente também. Isto vai fazer exatamente aquilo que eu te disse há bocado. Quando tu descobrires que na verdade o que aconteceu ali foi intencional ou foi mesmo o narrador que fez aquilo, tu percebes que aquilo esteve sempre ali. Tu viste, tu tiveste a presenciar todas aquelas coisas e o narrador nunca te omitiu nada. Percebes como só esta pequena coisinha já dá muito mais impacto ao teu livro. Agora há um pequeno teste que tu podes fazer, que é se tu tirares o plot twist, a tua história ainda vai funcionar. Porque se não funcionar, isso acaba por ser um mau sinal. É assim, o plot twist está ali simplesmente para ser uma espécie de abre-olhos, mas a história tem que funcionar até ali. Isto acontece porque nestes livros em que tu usas um narrador não confiável, o plot twist não é exatamente sobre uma surpresa, é sobre uma tensão psicológica contínua e o leitor deve sentir esse desconforto à medida que vai avançando no livro e não só na parte da revelação. É por isso que é tão importante todas aquelas coisas atrás, todas aquelas pistas, que é para que tudo faça sentido, para ser tudo, entre aspas, a receita do mesmo bolo. E agora, como de costume, eu vou-te mostrar um método para conseguires fazer exatamente isto que eu estive a dizer no vídeo todo. Então, primeiro tu vais definir a verdade real da história. Depois tu vais definir no que é que o narrador acredita. Depois disso, tu vais definir porque é que o narrador acredita nisso. E depois vais pensar em 3 pistas objetivas para plantares na tua história. Obviamente, vais precisar mais de 3 pistas, mas isto é só um exemplo. E depois já sabes, tens que mostrar sempre um facto mais uma interpretação, exatamente para conseguires deixar aquela pista sem que ninguém perceba. Feito isto, já tens a estrutura perfeita para um plot twist que é justo e que ao mesmo tempo deixa aquele impacto no leitor. Isto porquê? Porque um narrador confiável, como te disse no início do vídeo, não é sobre mentir ao leitor, é sobre criar uma arte. É sobre fazer com que o leitor se sinta cúmplice de tudo aquilo que aconteceu. E quando o leitor perceber que foi manipulado, ele vai odiar-te, mas vai admirar-te ainda mais. E voilà, é por isso que este tipo de livros é simplesmente incrível se tu conseguires fazer da maneira certa. E se tu chegaste até aqui, espero que tu tenhas gostado do vídeo. Se sim, deixa um like, convido-te também a subscreveres o canal e resta-me desejar-te umas boas leituras e vejo-te no próximo vídeo.